Estamos de volta com o nosso programa Debate Contemporâneo. E você já viu que hoje o programa que está aqui maravilhoso, né? Nosso tema, você que está sintonizando agora, é inteligência emocional. Né? E nós vimos aqui, estava a doutora Rosa, acabamos de ouvir, ela dando exemplos das pessoas que têm. Agora, pastora Natiele, a mesma pergunta, mas acrescentando, né? Será que todos têm a inteligência emocional já dentro de si e pode usá-la, ou são poucos que a usam? Então, vamos lá. Poucos a utilizam, mas todos nós temos as habilidades emocionais, né? Todos nós temos a inteligência emocional. Uns precisam aprender, né? E outros precisam aperfeiçoar. Mas pelo menos um pilar desses aí, com certeza nós temos. E respondendo aí a pergunta anterior, né? Para mim, uma das características de quem tem a inteligência emocional é aquela pessoa que pensa para agir e também pensa para reagir, ok? Nós lidamos, eu como sou pastora, o Isaías também é pastor, a pastora Rose também, né? E o senhor também é. E nós recebemos muitas histórias de algumas pessoas no nosso gabinete pastoral que elas tomaram alguma decisão, ou elas reagiram, né, a alguma afronta, ou algo que aconteceu de imediato e depois elas se arrependeram, porque tomaram aquela atitude com aquele sangue quente, com aquela emoção do momento, né? E, na verdade, o pensar para agir, nós temos até uma ferramenta dentro do coaching, né, que é a perdas e ganhos, que é aquele exato momento, né, e só quem pensa para agir, que tem essa oportunidade, né, é a pessoa que ela não é reativa, ela pensa, o que eu ganho se eu tomar essa atitude? O que eu perco se eu tomar uma atitude? E ali ela faz um balanço das suas ações ou das suas reações, e ali ela vê o que ela vai fazer realmente e com equilíbrio. Então, uma das coisas, né, uma das habilidades que uma pessoa que tem inteligência emocional não pode lhe faltar é o pensar para agir. Então, se você é alguém que está nos ouvindo e que age sem pensar, toma decisões sem pensar pelo emocional, né, eu até escrevi aqui, você não é aquilo que você sente. Porque nós temos vários sentimentos durante toda a nossa vida e podemos dizer que até diariamente nós somos acometidos por vários sentimentos, mas nós não podemos nos rotular pelos sentimentos daquele momento. Então, assim, essa é uma maneira, quando a gente para pensar no que vamos fazer, como vamos fazer, né? Quando recebemos uma notícia, pensamos, paramos um pouco, ou quando nós recebemos, assim, muitas das vezes algo que vem nos ferir, né? E imediatamente nós não tomamos uma reação a respeito disso, é sinal de que nós temos, né, a inteligência emocional. Que maravilha. Pastor Isaías. Sim. Vamos aqui. É interessante essa pergunta, porque a avaliação que a gente faz de alguém que tem ou não tem inteligência emocional é feita através de uma leitura que a gente faz do outro. E aí é um pouquinho complicado, porque uma pessoa pode ter, por exemplo, dentro dos 5 pilares da inteligência emocional, uma pessoa ela pode ter, por exemplo, automotivação, ela pode ter, de repente, empatia, e ela pode, por exemplo, não ter o autocontrole. Então, não quer dizer que ela tenha ausência da inteligência emocional, mas uma área, né, ela precisa trabalhar mais do que a outra. Porque eu conheço pessoas que são muito motivadas, elas conseguem se automotivar de uma forma que, às vezes, alguém que tem um autocontrole não consegue. Então, se a inteligência emocional ela está embasada nesses 5 pilares, realmente a gente precisa trabalhar todos eles para que a gente possa realmente ter a inteligência emocional em sua plenitude. Mas analisar o outro, às vezes a gente pode julgar, né, erradamente, porque a pessoa não está manifestando. A verdade ela precisa sim
trabalhar todos os pilares, para que possa atingir, então, esse nível aí de maturidade. Ok? Que maravilha. Daqui a pouquinho, não sei se é no próximo bloco, eu gostaria de estar ouvindo vocês quais são os 5 pilares da inteligência emocional. Mas agora eu quero ver com a doutora Rose quanto é que as emoções atrapalham profissionalmente. Então, a falta de inteligência emocional ou a inteligência emocional não trabalhada, porque nós não podemos rotular que a pessoa tenha ou não tenha. Se a gente rotular quem tem ou não, estaríamos dizendo que seriam pessoas não acessíveis e pessoas acessíveis. Quando a gente trabalha inteligência emocional, a gente fala de trabalhar em nosso favor os nossos pontos positivos, que todos nós temos, características positivas no nosso temperamento e no nosso comportamento, e também temos os nossos pontos negativos que nos atrapalham. Então, a inteligência emocional vai estar muito mais ligado ao fato de você potencializar as características positivas que você tem e aprender a neutralizar aquelas que não vão ser suscetíveis ou aquelas que vão ser favoráveis a você, ok? Então, a pessoa inteligente emocionalmente ou a pessoa equilibrada emocionalmente, ela se torna mais flexível. Então, se você é inflexível numa determinada área, inflexível numa determinada questão, você vai começar a gerar problemas de convivência. E no caso do trabalho, no seu trabalho, dentro do nosso ambiente de trabalho, nós temos que ter um comportamento aceitável, nós temos que ter uma forma de lidar, uma empatia, temos que exercer no nosso ambiente de trabalho muito mais tolerâncias, porque é um ambiente que vai estar cercado de pessoas que pensam de uma forma diferente, que estão ali em prol de um projeto ou de um objetivo, estão ali para trabalhar um objetivo em comum, mas cada um pensa de uma forma diferente e cada um, com certeza, vai usar o teu potencial de uma forma diferente para realizar aquela tarefa ou para realizar aquele projeto. Então, no que tange a trabalho, no seu trabalho, naquilo que você executa, você não pode ser inflexível. Né? O inflexível, ele quebra. O inflexível vai acabar quebrando. Se você é flexível, você enverga, mas não quebra. Você enverga, você se adapta, você toma uma nova forma, você toma uma nova decisão, mas você não vai quebrar. Então, o inteligente emocional, ele é alguém que a gente poderia, numa palavra muito simples, até mesmo para os nossos ouvintes entenderem, poderia dizer que seria uma pessoa bem flexível, uma pessoa que vai se contornar ou alguma pessoa que vai se adaptar sem quebrar, sem se abalar, em questões em que seja questionado, em momentos em que seja solicitado. Então, ali ele vai ter o jogo de cintura, o tal jogo de cintura que a gente precisa ter no nosso dia a dia. Maravilha. Pastora Natiele, então quando que a falta da inteligência emocional atrapalha profissionalmente, né? Então, a pastora Rose, ela me fez lembrar, de uma formação que, inclusive, a gente até fez junta, ela vai lembrar disso há um tempo atrás, que nós estávamos estudando sobre perfis de liderança, e hoje, as empresas, as grandes empresas, elas querem as suas lideranças mais preparadas, muitas das vezes emocionalmente, do que o olhar para as habilidades curriculares daquele indivíduo que está ali naquela vaga, está se propondo aquela vaga. E isso que eu estou falando assim, é muito interessante para quem nos ouve,
sabe? Porque quando você... A pastora Rose, ela bem falou aqui sobre flexibilidade, né? E, assim, eu posso até utilizar algo que eu falo no meu curso do Political Coaching. Eu digo assim, não existe peças inúteis, existem peças nos lugares errados. E um líder, né, no seu trabalho, ele precisa identificar o cada um que está trabalhando com ele. Aí às vezes você vai falar assim, não, mas eu não sou líder no meu trabalho. Mas você é o líder da sua vida. E quando você começa a identificar o comportamento das pessoas que estão ali ao seu redor, você acaba sendo, através da empatia, um pouquinho de que cada um que trabalha ali com você deseja que você seja. Então, os problemas, eles começam a minimizar. E a gente começa a tratar isso dentro do comportamental, tá? Então, assim, alguém que é inteligente emocionalmente, ele vai ter uma probabilidade muito pequena de ter problemas no seu trabalho. Porque, justamente, já a pastora Rose falou, e vou colaborar aqui com o que ela disse, a respeito da flexibilidade, a respeito da empatia. Porque quando você está ali no seu ambiente de trabalho, que você chega alguém, né, que trabalha junto com você, e essa pessoa, ela chega muitas das vezes descascando em todo mundo, ou chega ali com um comportamento inadequado, quando você tem uma dose grande de empatia, você vai pensar assim, poxa, aconteceu alguma coisa com ele. Ele é assim porque ele passou algum problema, e é bem melhor quando você pensa dessa maneira. Porque pensar de outra maneira acaba causando e gerando um problema muito maior. Tendo em vista que aquela pessoa ali, ela trabalha com você e no final do dia, cada um vai para sua casa, cada um vai viver a sua vida. Então, essa viver em comunidade é muito difícil para quem não gerou as habilidades emocionais. Né, para quem não treina as suas habilidades emocionais, para quem não tem habilidades emocionais, tá? Então fica aí essa dica para você que nos ouve. Se você tem muito problema no seu trabalho acerca de comportamento, se o comportamento do outro anda te ferindo tanto, te irritando tanto, eu ouso dizer que você precisa se preparar para lidar com essas pessoas, ok? Maravilha, pastor Isaías. Vamos lá. O que pode causar desequilíbrio emocional no trabalho, na sua vida profissional? Se nós formos colocar aí, eu acredito que hoje é o primeiro quesito verificado em qualquer entrevista de RH. É o nível de inteligência emocional. Não adianta você ter um camarada na empresa que ele tem um currículo extraordinário, tem muito conhecimento, mas que a primeira pressão ele não tem controle e ele vai perder, né, o controle da empresa, caso ele esteja num ambiente de chefia, principalmente. E caso eles não estejam ainda nesse ambiente de chefia, possivelmente ele terá vedado o seu ingresso, porque ele não tem condição de trabalhar sob pressão. E a verdade é que a empresa, por si só, ela já é um fator de pressão. E aí a gente tem a chefia, e aí a gente tem uma série de coisas. Então, eu posso dizer que hoje, eu tenho falado muito isso nas minhas palestras, né? Talvez seja mais importante a pessoa hoje ela desenvolver a sua vida emocional e isso fazer com que ela tenha um crescimento dentro da empresa do que especificamente uma faculdade. Não estou dizendo aqui, alegando que a pessoa não tenha que ter faculdade, porque eu sou adepto de que todos nós possamos estudar o máximo que nós podemos fazê-lo. Mas a verdade é, não adianta ter o conhecimento se na hora de fazer a gestão da empresa você não tiver, por exemplo, capacidade de ouvir um grito, capacidade de poder estar intervindo numa discussão, né? Você não tem capacidade de ouvir um feedback negativo, porque lá na empresa isso vai acontecer, e se eu não tenho capacidade de digerir e dar uma resposta positiva, a coisa pode se complicar e possivelmente vem uma demissão. Então, o prejuízo por não ter a inteligência emocional na vida profissional é imensurável. Entendi. Isso é assim algo que todos têm assim que identificar, aprender até a se controlar. Como foi dito no início, a inteligência emocional está dentro de todos. Tudo que é bom e de ruim também está dentro de nós. Porque dentro de nós, querido ouvinte, existe a nossa velha natureza, né, o homem natural,
E você que já teve um encontro de verdade com o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que nós nos tornamos em nova criatura. Então nós passamos a ser controlados pelo Espírito Santo. E isso é algo maravilhoso, que nós somos transformados. Né? De repente, na linguagem, né, da psicologia, que usa, a pessoa ela é fleumática. Aquela pessoa no passado ela era sanguínea, né, como Pedro. Aí de repente se torna fleumático como o velho Abraão. De repente ela era colérica como Paulo, se torna melancólica como Moisés. Então isso é maravilhoso, porque o Espírito Santo faz esse trabalho dentro da pessoa, mas ela tem que deixar ele trabalhar, porque todos nós temos defeitos, mas também temos qualidades. E nós temos que procurar o quê? Dar frutos, que tanto o fruto bom está dentro, como lá em Gálatas fala, como também as obras da carne, que são os frutos ruins, estão dentro de nós. E eu costumo sempre dizer que vai vencer quem estiver mais alimentado. Então, se você já é da fé, então busque a Deus, ore a Deus. Eu conheço muitas pessoas que são cristãos, até pastores, pastoras, né? E tem um comportamento péssimo, né? São pessoas que são outros tratamentos que até que precisam ter também, que vai ser outros assuntos aqui, né? São pessoas narcisistas, então eles vão estar aprendendo a falar sobre isso. Mas até te convido, querido ouvinte, eu falei, citei aqui, se quer aprender mais sobre o que eu falei, e hoje a psicologia nova, ela não fala fleumático, nem sanguíneo, nem melancólico, nem colérico. Ela fala de extrovertido, superextrovertido, introvertido, subintrovertido, né? Mas vocês podem ver isso no livro do Temperamentos Transformados, de Todo Mundo Cristão, do Tina Ray. Excelente livro. E tem outros livros também dele e da esposa, como esse casal bonito aí que está aqui conosco, né? Tem um livro, a Beth Ray. Ele escreve muitos livros na área, né, de saúde mental. Então, é muito bom isto. Agora, eu quero perguntar a vocês, doutora Rosa, o medo atrapalha a inteligência emocional? O medo vai te atrapalhar em tudo. O medo é um limitador. O medo é um fator que gera limitação e gera também paralisação. Então, no coach, nós vamos falar a respeito das crenças limitantes. O que são as crenças limitantes? São aqueles medos que são colocados em nós desde criança e que a gente vai crescendo e a nossa mente toma aquilo como verdade. E muitas vezes, na nossa fase adulta, nós temos que quebrar crenças limitantes, nós temos que quebrar o medo para podermos avançar, para podermos ir adiante. O medo, eu costumo ensinar que o medo ele não serve para nada. Medo ele não serve para nada. Aí tem gente que pergunta assim, mas como, doutora? Ou às vezes na igreja, como, pastora? O medo impede, por exemplo, de você se jogar pela janela. Não, o que impede você de jogar pela janela é o seu instinto de sobrevivência. O que impede você de ter cuidado na hora de atravessar uma rua não é o medo, é o teu instinto de sobrevivência. É aquilo em nós, no nosso organismo, que vai ativar o nosso mecanismo de defesa para preservarmos a vida. E isso não tem nada a ver com medo. Então, o medo, ele é utilizado sempre para paralisar. Uma criança, normalmente, ela não tem medo de nada. Então, se você quer que uma criança pare de tomar uma atitude, a intenção do pai, às vezes, é proteger a criança, mas coloca na criança aquele medo. Medo de dormir sozinha no quarto, medo do escuro. A criança vai crescendo com sérios medos. Quem bota medo é sempre o pai, a mãe. Na nossa convivência, existem pessoas que põem medo em nós. Pessoas medrosas, elas não vão te encorajar nunca. Pessoas medrosas, elas não encorajam. Então, o medo é sempre algo limitante. O medo é algo que vai sempre nos paralisar. E se a gente for parar para analisar e para pensar, quem põe o medo em nós? Normalmente nós ficamos com medo de algo ou travamos um avançar de algo por causa de uma opinião, por causa de um contexto, ou porque olhou a experiência fracassada do outro. Então, o medo não é
algo real. O medo, ele é algo irreal. O medo é uma limitação. Vou dar um exemplo aqui, o senhor está citando aí, a palavra, inclusive, nos temperamentos, quando se fala de fruto do espírito, está lá o domínio próprio. Então, podemos considerar que seja uma ordem divina que estejamos emocionalmente equilibrados. Faz parte de quem está alinhado, né, com a vontade de Deus e que manifesta o fruto do Espírito na sua caminhada. Então, a gente pode dar o exemplo, por exemplo, o gigante Golias, que estava diante do exército de Israel. O que é que estava paralisando aquele exército? Simplesmente a voz de um gigante. Então, eles se amedrontaram. Então, o medo é irreal. E quando você enfrenta o medo, quando você se posiciona e que você avança naquilo que você quer realizar, mesmo temendo, você vê que aquilo que é um gigante, aquilo que é grande, ele vai diminuindo, ele vai abafando, porque o medo é um inimigo irreal. Então, o medo te limita a não ver o que aconteceu. Você não vai lá, você não vê o que aconteceu, você não vive e você nem sabe que inimigo era esse. Então, eu costumo dizer que é um inimigo irreal. Entendi, doutora. Eu vou continuar com a senhora para fechar e no próximo bloco a gente vai voltar com o pastor Isaías, com a pastora Notieri, sobre esse mesmo tema, mas eu quero acrescentar que como nós estamos aqui numa rádio que é evangélica, um tema que ele é tanto secular como religioso, né? Porque esse tema, como nós aqui, os debatedores hoje, por acaso, todos são também, além de ser da área da ciência formada, mas também são pastores também. E nós sabemos que o medo também é um espírito que toma conta, como está no momento, tomando conta não só do Brasil, como do mundo, né? Nessa pandemia que nós estamos vivendo. Tá? Então, a gente sabe que lá em Timóteo fala que Deus não nos deu espírito de medo, né? Nem de covardia, etc., mas nos deu espírito de amor, de fortaleza e de moderação. Então, numa linguagem também, em 2 minutos, para a senhora me responder, numa linguagem pastoral para o nosso público que são evangélicos também, e até para os nossos públicos que não são evangélicos, né? E muito obrigado, carinho da audiência de vocês, conhecerem também talvez um lado, muitos psicólogos, psiquiatras que estão nos ouvindo, coach, né? Programadores de neurolinguística, também, você que ainda não é da fé, não aceitou Jesus como seu Senhor, você tem uma visão também do mundo espiritual nesta área sobre o medo. Pastora Rose. Perfeito, pastor Davi. Realmente, o senhor citou aí o texto que diz: o Senhor não nos deu um espírito de medo, né? E aí acrescenta, mas sim que nós temos a ousadia desse espírito. O que é o espírito do eterno? É a força divina que nos sustenta. Então, o Espírito do Eterno, o Espírito do Senhor, ele é aquele que nos sustenta. E o medo é justamente a contramão disso. O medo é justamente a contramão da confiança. Quem tem medo não confia. Então, por que é um espírito contrário à vontade do Eterno? Porque se eu estou se eu estou ligada ao espírito daquele que é o Todo-Poderoso, né? Se é o Espírito Santo, aquele que me leva a ficar encorajada, aquilo que me motiva, aquilo que me faz mais do que vencedor, aquilo que me faz avançar, andar sobre as águas. Então, quem tem o Senhor, quem tem Deus, quem tem fé, ele tem como aliado o próprio Deus. Então, se você tem aliado, querido ouvinte, você independente aí da tua religião, você que está nos ouvindo agora, nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de um Deus todo-poderoso que nos sustenta e que faz questão de estar presente em nós. Se essa presença é real em nós, essa presença faz com que somos mais do que vencedores, faz com que prevaleçamos diante do mal,
faz com que a gente avance e conquiste territórios. Então, o medo é, sim, um espírito contrário à vontade do Senhor e ao espírito de ousadia, de confiança que nós temos no Senhor. Então, é um inimigo, sim, é um inimigo das nossas emoções, sim, é um inimigo também da nossa vida espiritual, sim, e ele independente da visão que você tenha, independente da religião que você tenha, ele é um mal que deve ser combatido na sua vida e na sua mente. Amém. Olha só que maravilha. Nós vamos continuar, queridos ouvintes, logo após o nosso break, com a pastora Natiele e o pastor Isaías também falando sobre essa mesma pergunta. Nós vamos ali e voltamos já já. Segura aí, divulgue aí para nós, hein?